aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver a escalação do Vasco para esse jogo de domingo contra o Nova Iguaçu. Saiu a provável escalação do Globo Esporte, aonde o Ramon Dias abre mão do sistema com 3 zagueiros, vai para um 4-3-3 mais clássico, e eu vou analisar aqui no vídeo de hoje para vocês quais foram os erros, quais foram os acertos do Ramon Dias no meu ponto de vista. É óbvio que o Ramon Dias está achando que está acertando em tudo, mas cada um tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu, você tem o seu, e a gente vai compartilhar isso aqui no vídeo de hoje. Beleza, rapaziada? Vai fazer sua aposta em Vasco versus Nova Iguaçu. Hoje também temos aí um Fluminense versus Flamengo. Pra você fazer sua aposta, aposte pela Bundes. No primeiro link do comentário fixado, lá você tem as melhores cotações possíveis para todos os jogos. Beleza? Bora pro vídeo. Então, galera, esse é o time que o Ramon Dias deve mandar a campo para essa partida entre Vasco e Nova Iguaçu. Um jogo decisivo, importante, porque se o Vasco perder vai ser um puta de um vexame, vai ser uma baita humilhação para nós que somos torcedores do Vasco. Se o Vasco ganhar esse jogo, é mais do que a obrigação, sim, pelo investimento que o Vasco tem, pelo investimento que tem o Nova Iguaçu. O Vasco tem a obrigação de vencer esse jogo, e eu falo assim até para vocês. O Vasco tinha a obrigação de ter vencido o primeiro jogo sem passar dificuldade. Mas nós vimos a dificuldade que o Vasco teve contra o Nova Iguaçu. É uma equipe bem arrumada, é uma equipe ali que tem os jogadores que estão com confiança, estão jogando bem. E o Ramon Dias, no primeiro jogo entre Vasco e Nova Iguaçu, foi um consenso, acredito até mesmo que ele entendeu que errou na escalação e vai abrir mão desse sistema com 3 zagueiros, porque não dá certo, não dá certo. Eu espero que ele não retorne novamente, não deu certo. Tentou, ok. Deu certo em alguns jogos, mas na maioria, se você pegar no geral, não deu certo. O Vasco não joga bem com 3 defensores, beleza? Então o Vasco vai ter o Léo Jardim no gol, goleiro da seleção brasileira. Léo Jardim, goleiro do Vasco. Dupla de zaga, João Vitor e Léo. Uma dupla de zaga mais leve, mais móvel do que quando você tem 3 zagueiros ali junto com o Medel. São 2 zagueiros que têm uma boa velocidade, têm uma boa saída de jogo, mas precisam ser duros e ser firmes nesse jogo, porque vão marcar o Carlinhos, que é um jogador alto também, que faz em posição física. Na lateral direita devemos ter a novidade, o Rojas deve jogar na lateral direita. Beleza, eu até pensei em criticar muito o Ramon Dias por essa escolha, mas eu lembro assim, né, que o Paulo Henrique tá horroroso, não tá jogando nada, tá péssimo, tá muito mal. Já jogou bem na temporada passada, viveu bons momentos até em alguns jogos nessa temporada, mas agora, nos últimos jogos, o Paulo Henrique está péssimo, não consegue acertar um passe de 3 metros. Essa é a realidade do Paulo Henrique. Tá marcando mal, tá atacando mal, tá fazendo tudo errado. E o Puma até vai razoavelmente bem pro ataque. Eu quero falar com razoavelmente bem. Consegue fazer alguma coisa, consegue acertar mais passes do que o Paulo Henrique, mas defensivamente falando é um desastre. Quase entregou um gol para o Nova Iguaçu na última partida. Então ele vem com o Rojas, que é um jogador que teoricamente vai defender bem. Não tem tanta projeção assim no ataque, sobe bem nas bolas paradas ofensivas, consegue ganhar as jogadas, apesar de não ser alto. E vamos ver, né, cara? Vamos ver como é que vai sair o Rojas. Torço para ele fazer uma grande partida, uma grande exibição com a camisa do Vasco. Lateral esquerda será o Lucas Piton, que vem bem, vem marcando gols, né? Nos últimos jogos do Vasco, o Lucas Piton, gols salvadores. E aí vem as grandes mudanças no meio de campo. Eu, Maurício, faria diferente. Eu já havia explicado durante a semana com vocês como eu escalaria o Vasco. Eu colocaria o Sforza como primeiro volante, o Praxedes como segundo volante e colocaria como também outro volante ali do lado do Praxedes, o Galdames. Ele optou por colocar o Medel. Não sei como o Medel está treinando como primeiro volante, mas só dele passar o Medel para volante e fazer 3 jogadores ali no meio de campo, colocar 3 jogadores no meio de campo que marcam e que supostamente também tenham a liberdade para atacar o Praxedes e o Galdames, ele já equilibra mais a equipe do Vasco. Já deixa o time do Vasco mais equilibrado em relação ao que vinha sofrendo tanto nas últimas partidas, que o Vasco deixava muito espaço na entrada dessa área entre uma linha e outra. Antigamente ele ficava só com 2 jogadores para marcar, agora ele terá 3 para marcar. Então ele vai igualar no meio de campo e pode ganhar o meio de campo da equipe do Nova Iguaçu, ficar mais com a posse de bola por conta dessa mudança. Agora, eu não iria com o Medel de primeiro volante. Eu entendo que o Medel tem uma liderança no time do Vasco, que assim, talvez não seja fácil tirar o Medel da equipe titular do Vasco, mas o Sforza entrou bem no último jogo, então acho que ele merecia uma oportunidade como primeiro volante nessa partida. Muita gente pede o Sforza jogando mais à frente. Porque não colocou o Sforza, colocou o Praxedes e colocou o Galdames? Porque o Sforza é primeiro volante.
não é segundo homem de meio de campo. Isso faz diferença, cara. Ele tá acostumado a marcar, roubar a bola e armar o jogo vindo de trás. Para essa posição de fato de segundo homem de meio de campo, o Vasco teria o Matheus Carvalho, mas o Matheus Carvalho foi expulso, então sobrou o Praxedes. Tomara que o Praxedes tenha uma grande atuação. O Praxedes já jogou bem outras vezes com a camisa do Vasco. Recentemente teve muito mal, deu até uma subida de produção nessas últimas partidas que ele entrou, não entrou tão horrorosamente como estava entrando. Então tomara que o Praxedes volte a recuperar o seu futebol e volte a ser um jogador importante no time do Vasco, porque é um jogador que vai ficar a temporada toda no Vasco, então ele tem que recuperar a sua confiança. E o Galdames, cara, o Galdames tem que acordar no meio de campo. Não é levar um drible, ser batido na marcação e ficar correndo lentamente. Não, foi batido, volta, encaixa novamente na posição para você voltar para a marcação certinho. E aí, devemos ter também a novidade do Adson voltando ao time titular do Vasco, mais aberto aqui pela ponta direita, o Adson. E na ponta esquerda, o Dimitri Payet. Eu não sou tão fã desse posicionamento do Payet na ponta esquerda, porque ele não tem mais velocidade para jogar aqui. Então ele vai ter que contar muito com a ultrapassagem do Lucas Piton para ter velocidade por essa ponta esquerda. Tomara que ele tenha mais liberdade também para flutuar pelo meio, pelo centro. E o Adson pode fechar aqui junto com o Verratti. É uma possibilidade. E o Verratti vai ser o centroavante do time do Vasco. Essa é a escalação que o Ramon Dias deve colocar a campo. Gostei do esquema. Prefiro muito mais um 4-3-3 do que aquele 3-5-2 que ele vinha tentando fazer. Vai deixar a equipe do Vasco mais coesa e eu acredito que o Vasco vai vencer. A única coisa que eu acho que ele tá errando, tá pecando, é em não colocar o Sforza no lugar do Medel. Tem a questão da experiência, ok, mas o Sforza mostrou que não sente jogo, é um jogador acostumado também a estar jogando grandes partidas. Então seria interessante ele testar o esforço nesse jogo, deixa o meio de campo do Vasco um pouco mais leve, deixa com mais fôlego, com mais pegada, mas assim, o Medel pode ser que tenha treinado bem como primeiro volante. Não tem mais aquela mesma pegada que vai cobrir todo o espaço aqui e ali, aquele fôlego todo, mas tem muita experiência, tem um bom passe e também pode fazer uma grande partida. Porém, o esquema tático tá acertado, foi certo sim que fez o Ramon Dias. Viu que tava errando, e é isso que eu gosto. Quando o técnico vê que tá errando, vê que tá cometendo erro, para de insistir no erro, porque insistir no erro é burrice, e muda. Vasco tem tudo para vencer esse jogo no Nova Iguaçu e ir para a final do Campeonato Carioca. Não vai ser fácil, não vai ser, mas dá para sim conseguir esse objetivo. Beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar nosso vídeo em todos os grupos aí de futebol de WhatsApp. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!